Para o Ninho do Urubu saber como estão as coisas no time de Rogério Ceni. Léo Ramauak, bom dia para você. O que você conta? Oi, Jana, bom dia para você, para todo mundo ligado com a gente aqui no Sport TV News. Daqui a pouquinho, a equipe do Flamengo faz o último treino antes do embarque para São Paulo, aquele treino fechado, né, por conta da pandemia da Covid-19, a gente não pode acompanhar. E aí, depois do treino, os jogadores já vão ficar por aqui no CT Ninho do Urubu, vão almoçar, tocar ali a programação, porque por volta de 1h30, 2 horas da tarde, os jogadores vão para o aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, ali na região portuária, para voar para São Paulo, aquela ponte aérea rapidinha, né, Jana? 1 horinha de voo ali, rumo a esse jogo importante, essa decisão contra a equipe do São Paulo. Para essa partida, o técnico Rogério Ceni vai ter aí jogadores-chave, peças importantes que preocuparam o torcedor no último jogo contra o Internacional. O Gabi, o Diego Ribas e o Rodrigo Caio, né, que preocuparam ali os torcedores, saíram com uma suspeita de lesão, não estão lesionados, estão à disposição, vão para esse jogo. O Rodrigo Caio, inclusive, era o único que estava fazendo um tratamento mais intensivo ali no tornozelo direito, ele estava com muitas dores. Hoje ele vai a campo, vai treinar com os jogadores. Ele falou isso na coletiva, na entrevista coletiva que ele deu agora há pouco. E entre os tópicos que ele falou, Jana, ele falou sobre um jejum que o Flamengo vem sofrendo, né, para vencer o São Paulo. Há quase 10 anos o Flamengo não vence o São Paulo no Morumbi, desde então 3 empates, 4 derrotas e nos últimos anos vem sendo uma pedra no sapato para a equipe do Flamengo. O São Paulo vem fazendo jogos duros, tanto na temporada passada, este ano eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Vamos ouvir o que o Rodrigo Caio falou sobre esse jejum contra a equipe do São Paulo. É um outro momento, né, da temporada. Tivemos jogos muito difíceis contra o São Paulo nessa temporada. Em 2019 também, se a gente for recordar, os jogos que tivemos contra eles foram difíceis também. Mas hoje vivemos um outro momento, um momento muito melhor do que quando a gente encontrou o São Paulo, tanto na Copa do Brasil como no Brasileiro. Um momento que a gente está com muita confiança, que o time cresceu muito de produção. E eu acho que o mais importante é que a gente possa se concentrar em fazer o nosso trabalho. Eu foco muito nisso. Temos um time muito qualificado, uma ideia de jogo, uma forma de jogar. E eu acredito que a gente precisa pensar somente no que a gente tem que fazer dentro de campo. Ô Jana, se o torcedor do Flamengo tem a segurança lá atrás com o Rodrigo Caio, né, o Hugo no gol, os laterais experientes, no meio-campo tem muita habilidade. A gente pode dizer sim que hoje os 4 que jogam no meio-campo são camisas 10. Seriam camisas 10 em qualquer time, né? Diego Ribas, Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Gerson. O Gerson, o Coringa, o Jô, que é um dos jogadores mais adorados pela torcida. A Júlia Guimarães preparou um material sobre esse jogador importantíssimo para o elenco do Flamengo. Vamos aí ver sobre Gerson. Tem gente que se assusta quando descobre. Rapaz, ele é do dia 20 de maio de 97, ele tem 23 anos mesmo, é muito novo. O Galvão se referiu ao Gerson. O meio-campo do Flamengo é um jovem que parece ter anos de experiência. Ele foi o segundo mais novo entre os titulares que enfrentaram o Inter na última rodada. Só era mais velho que o goleiro Hugo Souza, de 22 anos. E a leitura de jogo dele é a leitura de um veterano, né? De um cara que já tem muito tempo na estrada, né? Para cadenciar o jogo, para acelerar o jogo, né? E principalmente para orientar os companheiros, né? Um amadurecimento que também aconteceu fora de campo. Ser um jogador de futebol não é só jogar bem, é se cuidar, ser responsável e pensar sempre no coletivo. Ele entendeu tudo isso. Gerson se tornou um dos líderes do Flamengo. O Joker, o coringa do time que se dá bem em várias posições. Eu admiro o Flamengo conseguir ter um jogador como ele ainda no Brasil, porque é um jogador acima da curva, mas muito acima da curva. A entrada do Diego no meio trouxe mais obrigações defensivas ao camisa 8. E Gerson tem cumprido bem a missão. Ele é o segundo jogador do Flamengo com mais desarmes no Brasileiro. Foram 61. Só perde para o líder Felipe Luiz, que tem 101. É uma nova postura em campo
mas que não atrapalhou em nada o talento ofensivo. Quando a bola chega no pé dele, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer, o que ele tem que fazer, como é que ele bate de primeira para virar para o outro lado, ou se ele parte com ela, ele me parece ter essa visão periférica. Visão que fez Gerson dar 35 passes que resultaram em finalizações dos companheiros no Brasileirão. 3 delas foram parar no fundo das redes. Olha só esse lance. O Flamengo apertou a saída do Botafogo. Gerson foi esperto e roubou a bola. Com calma e categoria, ele se livrou da marcação e encontrou Everton Ribeiro livre na entrada da área. Um presentão nos pés de Gerson. E aí toda a segurança do camisa 8 deu um tapa de qualidade. Ele arrumou pro Everton. Amanhã, contra o São Paulo, Gerson pode conquistar o Brasileirão pela segunda vez com a camisa rubro-negra. E vai reencontrar Daniel Alves, com quem teve um duelo quente nas quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, está de alto nível essa briga dos dois ali, viu? A importância do Gerson para o Flamengo é inquestionável. As atuações dentro de campo e as estatísticas estão aí para confirmar. E tudo isso tem feito um assunto aparecer cada vez mais nas resenhas sobre futebol. Será que chegou a hora do camisa 8 vestir a amarelinha da seleção? E o que eu vou falar, eu acho que é uma unanimidade entre todos nós, mas é legal falar antes da decisão. Não dá pro Gerson ficar fora da seleção, Tite. Quem sabe na próxima semana? Tite vai anunciar a convocação para os jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias. Desde a primeira vez que eu vi o Gerson jogar, eu fiquei encantado. E para mim, não existe um jogador brasileiro de meio campo no mundo, espalhado pelo mundo, não é daqui, que joga igual o Gerson. Enquanto isso, ele segue brilhando com essa camisa aí. É isso então, Jana. Permaneça por aqui no CT Ninho do Urubu. Qualquer novidade eu te chamo, a gente relembra. Então, depois do almoço, o Flamengo vai embarcar para São Paulo. Por enquanto, o movimento aqui, ó, tá bem tranquilo. E que permaneça assim, né, Jana? A gente está vivendo uma pandemia de Covid-19, não pode aglomerar. E olha, torcedor, o Sport TV vai fazer toda a cobertura. Então acompanha com a gente, né? Isso aí. A gente não vai deixar faltar nada para vocês. Obrigada, Léo. Beijo. Tchau, querido. E aí, gente? Oleleô, Gerson na seleção, não rimou, mas enfim. Eu sou o rei da rima. Oleleô, Gerson na seleção, eu sou o rei da rima. Eu acho, assim, temos um problema que o Tite não vai dizer, aliás, já disse que não, mas o Gerson recusou uma convocação para a seleção pré-olímpica e, desde então, não foi chamado para nenhuma seleção. Ele tem idade de Olimpíada, né? E ele tinha sido chamado, ia ser chamado, não tinha sido não. Fizeram uma sondagem, ele falou, não, estou cansado, seleção pré-olímpica não é a minha. Se vocês quiserem na Olimpíada, eu até vou. Mas na pré-olímpica não rola. Aí pegou mal, Cereto. Pegou mal, mas o Tite garante, inclusive garantiu numa entrevista pra gente, pro Seleção Sport TV, eu participei dessa entrevista, que garante que esse não é um motivo para não convocá-lo. E que ele está no radar. Então, acho até que o Tite deveria, até para mostrar que de fato isso não existe, convocá-lo. Porque já passou da hora, é mais do que merecida a convocação do Gerson. É um jogador que pode jogar nas 3 posições de meio de campo. Né? Ele pode jogar de primeiro volante, de segundo volante, de meia esquerda. Ele pode jogar nas 3 posições do meio de campo. É um jogador absolutamente moderno, versátil, de muita qualidade, joga muita bola, não tem por que estar fora da seleção. Quem ele tiraria? Tipo, vamos imaginar aqui a seleção titular do Tite. O lugar de quem exatamente o Gerson ocuparia? Ainda não de acordo com as opiniões de que ele hoje é esse jogador moderno, de que não tem, o Casão falou ali, não tem ninguém melhor do que ele espalhado pelo mundo, jogador brasileiro, enfim. Então, na verdade, ele não tem um meio-campo definido nessas 2 posições. Você fala assim, essa posição é exatamente do jogador tal. E até por isso que o Gerson tem que entrar, porque ainda ele já testou vários jogadores nas 2 posições do meio-campo e ninguém foi lá e falou, essa camisa é minha e pronto. E acho que o Gerson tem essa condição. Se não sair a convocação do Gerson depois desse Campeonato Brasileiro, aí fica difícil de dar a explicação. Qual é a explicação desse jogador? Se não é porque eu não quero, porque em determinado momento ele não quis,
Se não é o extracampo... Esse castiguinho, esse eu não quero acreditar, da parte do Tite eu não quero acreditar, mas é um fato. Ele recusou a seleção olímpica e ele não foi mais convocado. Ele não foi convocado depois daquilo. E a gente sabe que pegou mal nos bastidores. Se não para o Tite, pegou mal na CBF. Essa recusa do Gerson, que diga-se, tinha que recusar mesmo, porque, poxa, era o final de temporada do Campeonato Brasileiro, era um campeonato, sabe, ele tinha todo o direito de recusar. Naquele momento, a seleção olímpica. Agora, por merecimento, e o Tite fala muito disso, né? Merecimento, ele tem que convocar o Gerson. O problema quando você recusa é que vai outro no seu lugar, no caso aí foi o Matheus Henrique, foi o Maicon, e depois tem que tirar esse cara que foi lá e fazer o sacrifício para você ir para a Olimpíada. E assim, vamos tratar todo mundo como ser humano. Quando alguém te dá uma negativa, você guarda. Aí na hora você fala assim, poxa, eu precisei desse cara aqui, esse cara não veio. Aí eu chamei o outro que veio com toda boa vontade. E agora, no bem bom, eu falo pro outro que veio com toda boa vontade que vai esse aqui que falou para mim não no momento anterior. Então, assim, não estou dizendo que por futebol ele tem que estar na seleção brasileira sem dúvida nenhuma. Mas que acontece esse tipo de coisa, acontece porque somos seres humanos. Então a gente lembra de todas as coisas, não só o que foi feito em campo, mas o que foi feito fora também. Nota lá no caderninho, né? Vamos falar de Gabigol um pouquinho? Temporada 2020 de Gabigol. Gabigol chega nessa reta decisiva de qualquer competição. Ele que já é um jogador, né, decisivo. Eu não sei o que acontece. Só tem uma coisa que me surpreende no Gabigol nessa reta final da competição. O cabelo rosa? O cabelo rosa não me surpreende. Ele não está disputando a artilharia, porque o normal seria ele estar disputando a artilharia também. E aí, por isso, a gente preparou números do Gabigol de 19 e do Gabigol dessa temporada 2021, né, que está acabando em 21, para vocês verem aí as diferenças, olha. 43 gols na temporada 19 e 27 nessa. Né? Lá ele fez 9 na Libertadores, 2 nessa temporada. Ele não disputou a Recopa em 2019, fez um gol nessa. Foram 25 gols no Campeonato Brasileiro, até aqui ele tem 14, né? Copa do Brasil, 2, até aqui, ele fez um gol apenas na Copa do Brasil. Supercopa do Brasil disputada em 20 também 1. E no Carioca, ele até fez uma a mais nessa temporada. Que temporada horrível, né? 27 gols no total, isso é um absurdo. E ele ficou machucado um tempo, não ficou? Ele foi prejudicado nessa briga pela artilharia. Sim, jogou menos. Agora, é outro jogador que tinha que estar na seleção. Tudo bem, eu convoco todo mundo, quem é que você tira? Né? Sempre quando eu digo isso, mas você vai convocar também o Gabigol, o Gerson? Tiro vários. Mas é outro jogador que tem que estar na seleção. Tudo bem, tem o Firmino... mas, sei lá, tem que convocar. O Gabigol é um cara que tem que ser convocado para a seleção brasileira. E é um jogador, porque é um jogador especial no futebol brasileiro, né? Ele é um jogador especial, ele faz a diferença. Mas aí a gente fala que tem que convocar o Marinho também. E aí? Tem que convocar também. Onde é que vai enfiar esse povo todo aonde? Não, mas assim, pelo menos você tem que testar alguns um de cada jogadores, vez, pode ser? Né? Não, pode ser. O problema é você montar um time e esse time andar com você durante 4 anos, sendo que o futebol tem um dinamismo tão grande que esses jogadores que começam não são os jogadores que vão estar bem daqui 4 ou 5 anos dentro do seu trabalho, dentro do trabalho deles nos clubes. Mas você forma um grupo e fala assim, eu quero trabalhar com esses... Isso não é clube. Clube, você tem um elenco, você vai ter que levar esse elenco com 1 ou 2 modificações, 3, 4, 5 contratações durante uma temporada inteira. E é só uma temporada, não são 4, 5 anos. Seleção tem que ir os melhores. E eu até acho que essa questão do Gerson, eu estou falando porque eu entendo a questão do ser humano, mas uma hora tem que acabar. Sim. Uma hora tem que acabar. O castiguinho sento acabou, lá, né? Sento lá, você conversa vai pro com o cara. Do pensamento um tempo. Isso. O negócio de faz com criança, cantinho do pensamento, 3 minutos. Isso. E aí... Conversa, chama, conversa e fala, você entendeu o que aconteceu? Então, agora vamos lá? Vamos. Então, acho que isso tem que acontecer. E com o Gabriel tem que ir para a seleção. Agora, é interessante que esses 2 jogadores, tanto o Gerson como o Gabriel, não tenham se firmado no cenário europeu. E dificilmente vão.
Porque agora só se contrata jogador de 17, 18, 19 anos. Mas, ó, me surpreendi com a idade do Gerson. Eu achava que o Gerson era, pela maturidade dele, inclusive dentro de campo, maturidade técnica mesmo. O Júnior 23 falou, anos, gente. O nosso Leo Vigildo, o Júnior falou algo... A sua idade. É invertido, vai, Janaína. A minha também. É 32. A minha também. Tá bom. O Júnior falou algo muito interessante, né? O Gerson tem a leitura de um veterano, a leitura de jogo de um veterano, a maturidade de um jogador veterano, né? E a passagem dele pela Europa, porque ele voltou outro jogador. Quando o Flamengo contratou, a gente imaginava ainda o Gerson do Fluminense, que era um outro tipo, que era muito bom jogador, mas era um outro tipo de jogador. Né? Ele voltou um jogador completo do ponto de vista da posição de meio de campo. Ele é o meio-campista ou todo-campista. Ele joga em todas as posições. Nossa, JJ adorava ele, né? Aliás, JJ, hein? JJ. É uma sombra, hein? Que sombra, hein? Não vou nem levar esse assunto adiante aqui hoje. Um beijo pra você, Ceretinho.